Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oremos. Jesus, o excelente médium de Deus, mantendo a mesma atitude nobre diante dos poderosos do mundo, quanto dos necessitados, dos cultos como dos incultos, assim como diante dos simples, ensinando, amando e servindo sem cessar. Nunca atemorizou alguém com revelação superior à capacidade dos seus ouvintes. E mesmo quando se reportou aos acontecimentos renovadores do futuro, envolveu em símbolos, anunciando as alegrias e esperanças do reino dos céus, que então se estabelecerá na terra. Então, diante da impiedade, perguntemos a Jesus o que devemos fazer, e ele nos induzirá à ação da caridade. Diante de dores que acreditamos não merecer, perguntemos a Jesus como devemos nos conduzir, e ouviremos a sua palavra, nos incentivando a caridade da paciência. Diante das incompreensões e dificuldades, perguntemos a Jesus qual a solução, e sentiremos o impulso da caridade iluminar os nossos sentimentos. Na cruz, o Senhor, sem culpa nem mácula, prosseguiu amando, rogando a Deus perdão para todos nós, em luminosa lição de imorredora caridade, permanecendo até hoje, trabalhando pela nossa felicidade. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura dos versículos da manhã de hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 13 ao 17.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que assim seja. Bom dia, queridos irmãos. A poesia de hoje chama-se Essência de Cada Ser. A humanidade chora, a dor de não se conhecer, de não saber que existe um Pai que os ama e os chama para uma gloriosa vida viver. Para isso é necessário da água da fonte da vida beber. Essa água é a essência de cada ser. É a imagem do Cristo que trazemos ao renascer. É preciso apenas escutar o que fala vossa alma, o que nosso espírito deseja nos mostrar e como estamos a ele alimentar. Não desperdice essa vivência, irmão, nem te assombres em caminhos vãos. Siga pela boa estrada, que enlevará a tua jornada, lhe mostrando a direção. Essa poesia foi inspirada e escrita por Amanda Campagnon. Obrigado, irmãos, por todas essas palavras de início, que vem tudo de encontro que nós vamos falar hoje. Que o tema da palestra de hoje vai ser a crise de valores na sociedade atual. A sociedade hoje, ela vem passando por essa crise, e hoje nós vamos falar voltado mais para essa crise, onde há um desequilíbrio entre a busca incessante do material e quase que a busca nula da sociedade pelas coisas morais, pelas coisas espirituais. Nós vamos ver, então, como que isso tudo começou, vamos ver qual a importância de passar por esse processo, da sociedade passar por esse processo. Vamos ver o que levou, estou aceitando algumas solicitações ainda, mas vamos ver o que levou a sociedade a passar por essas crises e onde e como a sociedade irá buscar reverter esse quadro. A gente viu aí na poesia que o que a gente vai ver durante o estudo de hoje, a questão de a gente buscar realmente o nosso conhecimento interior. Mas no livro Obras Póstumas, para a gente começar na ordem, no livro Obras Póstumas, vem um capítulo falando sobre aristocracias. Aristocracias que foi uma forma que a sociedade se organiza, onde os poderes e os privilégios da sociedade, das lideranças, elas ficam com uma determinada classe, um determinado grupo de pessoas. Então, desde o começo da civilização, no início que a população começou a uma vida social, a primeira aristocracia que foi formada foi a patriarcal, onde a sociedade que tinham pessoas que dependiam de algumas pessoas para viver, então as pessoas mais velhas, os anciões, elas lideravam a sociedade e detinham da liderança, então determinavam como que a sociedade ia viver, principalmente até por conta da experiência que elas tinham de vida. Então os anciões lideravam e tinham o privilégio e os poderes da sociedade. Conforme o número da sociedade foi aumentando, que a população foi cada vez mais aumentando, novos povos foram surgindo, novas sociedades foram se formando, e houve uma necessidade que os homens começaram a buscar de ter mais poder, né? Então começou a haver batalhas, começou a gerar guerras, onde os mais fortes venciam
e os mais fracos, quando perdiam as batalhas, eles ficavam submissos àquelas pessoas que venciam. Então, ali formava-se uma nova aristocracia, que era a aristocracia da força bruta, onde a liderança, os poderes, os privilégios, eles ficavam apenas com as pessoas que venciam as batalhas, aquelas pessoas que eram mais fortes. Então, com o depassar do tempo, as pessoas que ganhavam as batalhas, elas foram envelhecendo e quando elas morriam, elas passavam a sua liderança, os seus poderes para as pessoas, para os seus filhos. Então nascia aí a aristocracia do nascimento. Então começou a haver uma divisão na sociedade, onde as pessoas que nasciam numa família mais rica, dentro já de uma chamados aristocratas, né, das famílias mais ricas, elas permaneciam, né, nessa riqueza. E as pessoas que nasciam nas famílias mais pobres, elas permaneciam durante sua vida numa classe mais baixa, sem ter a condição de buscar algo melhor, um bem-estar maior para a sua vida. Então, isso começou a causar um desequilíbrio, e as pessoas que começaram a viver numa classe mais baixa, mais uma vez, começou a aumentar em números essa população, e com o decorrer do tempo, elas começaram a buscar o seu bem-estar. Elas tiveram a necessidade de buscar o seu bem-estar. E com isso elas começaram a movimentar. E por elas estarem maior em números, comparando com aquelas pessoas que detinham o poder, detinham os privilégios materiais da sociedade, elas começaram a ver que não tinha muita constância essa ideia de nascer numa família rica e permanecer. Ou seja, ali já começou a colocar a providência divina nos pensamentos humanos, onde a sociedade começou a observar que não havia uma justiça, um mérito da pessoa nascer em uma família rica e ter que ficar naquele poder durante toda a sua vida. Então, com o tempo, houve uma constante busca da sociedade para poder equilibrar, né, essa desigualdade que estava acontecendo. E com o tempo conseguiu-se se abolir essa situação da sociedade ter o privilégio, o poder apenas pelo nascimento, e uma outra aristocracia começou a nascer, que foi a do dinheiro, onde as pessoas com dinheiro elas conseguiam chegar ao seu bem-estar material. No livro Obras Póstumas, vem falando um pequeno texto assim: elevou-se então uma nova potência, a do dinheiro, porque com dinheiro se dispõe dos homens e das coisas. Era o sol nascente e diante do qual todos se inclinaram. O que não concedia-se ao título, concedia-se à riqueza. E a riqueza teve igualmente seus privilégios. Então, com o decorrer do tempo, aquelas pessoas que viviam numa classe mais baixa, elas tiveram condições de, através da riqueza, buscar os seus privilégios também, materiais. Porém, aqui começa já as pessoas entendendo que para você buscar o dinheiro, para você buscar os seus privilégios materiais, é necessário ter uma certa inteligência para isso. Então, as pessoas começaram a evoluir intelectualmente, buscando cada vez mais o conhecimento, mas com o objetivo de buscar o material, de buscar o seu bem-estar material. E aí começou a sociedade a declinar na parte moral, porque elas começaram a observar que para se ganhar dinheiro
não necessariamente você conseguiu dinheiro pela inteligência usando as coisas corretas, agindo de forma correta. Então, o dinheiro, pouco a pouco, ele foi perdendo seu prestígio moral, fazendo com que as pessoas percebessem que ganhar o dinheiro e ir pelo lado material para buscar o poder, buscar o privilégio da sociedade, elas poderiam buscar também por outros meios que não seja o correto. E muitas das vezes, infelizmente, elas não eram repreendidas por conta disso. Bem, aqui a gente começa a ver, desde a da aristocracia patriarcal, onde os mais velhos eram os líderes, houve uma evolução que foi principalmente que a sociedade buscando o seu bem-estar. E hoje a sociedade chega num patamar onde que a inteligência já está muito alta, só que a moral está muito baixa. O lado espiritual da sociedade está muito baixo. E isso levou ao início dessa crise de valores, aonde a sociedade busca cada vez mais os bens materiais, esquecendo o lado espiritual, causando diversos desequilíbrios. Como nós sabemos, a evolução espiritual, a doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos, nós somos seres espirituais que estamos aqui com um corpo material, para o espírito usar esse corpo material para buscar a evolução. E o espiritismo explica que essa evolução do espírito, ela precisa ser tanto no sentido intelectual, quanto no sentido moral. Um intelectual voltado para a inteligência e o moral voltado para os seus sentimentos, para questões espirituais, para as questões voltadas para os sentimentos voltados para Deus. Então, esse aí, uma das primeiras causas das crises moral que o ser humano, que a sociedade está vivendo. Onde a inteligência hoje, se nós pudermos analisar os últimos 100 anos, desde 1920 até aqui agora, a questão intelectual do ser humano evoluiu de forma muito grande, a ponto de, há 100 anos atrás, existiam pessoas que não tinham nem energia elétrica nas suas casas, e hoje nós estamos aqui com espaçonaves, buscando explorar o espaço sideral, podendo ter contato com pessoas à distância, como nós estamos tendo aqui, não só por audição, mas por visão também, vocês estão me vendo, mesmo estando à distância. Então, isso aí foi graças a uma evolução intelectual. O problema é que agora o homem precisa entender, a sociedade precisa entender e buscar esse conhecimento do lado moral. No livro Obras Póstumas, vem nos trazendo que o próximo passo da evolução para que o espírito consiga chegar à sua evolução espiritual é a evolução moral. E ela chama essa aristocracia intelecto-moral. É uma aristocracia onde a caridade e o amor, ela trabalha junto com a inteligência em prol do bem-estar de todos. Então, é a hora onde a sociedade precisa utilizar essa inteligência que todos nós já evoluímos até um certo ponto e unir com o conhecimento da moral, da parte espiritual, da parte dos sentimentos, para que nós possamos buscar uma aristocracia mais justa. Vocês percebam que quando eu fui falando da aristocracia, houve uma evolução, né, como eu falei. Então, sempre uma evolução buscando tanto a parte do bem-estar, quanto da parte do bem-estar material, e agora nós precisamos buscar a parte moral. Mas como que a sociedade vai conseguir essa evolução moral se hoje na Terra nós estamos encarnados aqui e conseguimos ver uma ação muito grande da sociedade, muito mais voltada com sentimentos de orgulho, sentimentos egoístas. Então, como que a gente conseguiria dar esse próximo passo? No livro Obras Póstumas, ele vem respondendo essa
essa pergunta falando assim: responderemos terminantemente que sim. Não só é possível essa evolução moral, como se implantará por ser inevitável. Por instinto natural, os homens procuram o seu bem-estar. Se não acharem completamente no reino da inteligência, procurá-lo-ão a lugares e onde poderão encontrá-lo, senão na moralidade que ainda falta. Então percebam que quanto mais o homem buscar sua evolução intelectual, que é um dos pontos que o espírito precisa evoluir, ele vai sempre estar saciando o seu bem-estar material. Ele vai estar sempre saciando os desejos da matéria, do corpo, né, e normalmente dos seus sentimentos de orgulho, de vaidade. Mas conforme for passando, a inteligência ela tem que se unir com os sentimentos, mudando esses sentimentos para aumentar também a evolução moral que o espírito precisa para chegar à perfeição. E o que impede a sociedade de alcançar essa espiritualidade agora é exatamente o mau uso da inteligência. Porque já que nós temos uma inteligência mais elevada, teoricamente nós deveríamos usar agora para o bem. Mas como a moral da sociedade não está tão elevada, os sentimentos da sociedade não estão tão elevados, acaba que o homem utiliza essa inteligência apenas para os seus gozos materiais. No livro Depois da Morte, no capítulo 8, fala sobre a crise moral que estamos vivendo. Ele traz uma mensagem assim: certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. Mas, se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é pelo contrário nulo o adiantamento moral. Neste ponto, o mundo parece antes recuar. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam os seus interesses morais ao bem-estar material. Aqui começamos a ver o grande problema que a sociedade está vivendo, essa inversão de valores. E principalmente na inversão de valores, na questão da ação. Porque a gente acaba buscando intensamente os interesses materiais a ponto de se abdicar, de sacrificar o nosso bem-estar moral. O que seria o bem-estar moral? É você estar em paz, é você ter a consciência dos seus sentimentos em prol do próximo, né? Basicamente seguindo os 2 mandamentos de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sem dúvida, ela conseguiu até certo ponto melhorar as condições existentes. Isso, como eu falei, né, é uma coisa bem notória e vista pela sociedade, né? A evolução intelectual e material do ser humano nos trouxe um conforto material muito grande. Né? Como eu falei, há 100 anos atrás, apenas 100 anos atrás, as pessoas não tinham nem luz elétrica em alguns lugares. Né? Em alguns lugares já tinham, mas em muitas regiões dos países não tinham luz elétrica. E hoje nós já estamos aqui conversando com uma tecnologia bem avançada. Mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las, aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor do prazer, do luxo, das riquezas, tornou-se mais e mais ardentes, quer se adquirir, quer se possuir a todo custo. Bem, então, só para terminar a leitura, né, daí esse rebaixamento dos caracteres e das consciências, esse culto fervoroso que se presta à fortuna. Então, um dos indícios que a sociedade está passando por uma crise de valores é exatamente quando a gente olha para as pessoas e vendo elas buscar intensamente, a custo de qualquer coisa, os bens materiais.
Então, isso faz com que ela se aproxime muito mais dos prazeres, muito mais do sensualismo, e acaba isso afastando ela dos sentimentos do amor ao próximo, ou seja, aproxima ela do egoísmo, ou seja, ela quer ter tudo a todo custo, independente do que aconteça em volta, inclusive sacrificando o seu bem-estar moral. No livro Consolador, na pergunta 68, fortes, onde se verifica no mais desenfreado egoísmo dos sinistros, podemos dizer que o homem físico, só um minuto, que o homem físico da radiotelefonia e do transatlântico necessita de mais verdades que dinheiro, de mais luz do que de pão. Aqui já vem mostrando, né, o que provocou essa crise moral. Como eu já vinha falando, foi exatamente o excesso da inquietação, a busca incessante pelo material. E acaba que o homem, nesse momento, esquece de se olhar para dentro e ver as suas reais necessidades do momento. Como ele vem falando aqui, o homem que teve condições intelectuais de inventar os transatlânticos, dos foguetes, é o mesmo homem que hoje está necessitando muito mais de verdades do que de dinheiro, muito mais de luz no seu espírito do que de pão. Então, essa busca quase que irresistível do ser humano para o material, no Livro dos Espíritos, na questão 845, Allan Kardec pergunta assim: não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Ou seja, dificulta o homem com os gostos que o homem já traz ao nascer. Ou seja, se um espírito nasce já com uma predisposição para gostar da riqueza, muito mais dos bens materiais, essa predisposição podia ser algo que poderia impedir o seu livre-arbítrio. Então vem a resposta. As predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de se resistir. Em outro estudo, eu até comentei sobre essa questão da vontade, né? Que basta o espírito ter a vontade de fazer algo, que ele pode gerar força nele para fazer. Então, mesmo que o espírito tenha uma predisposição para viver mais os gozos materiais, né, de ter muito mais, de ser uma pessoa mais materialista, vamos dizer assim, essa força que tem dentro dele pode ser uma força que ele pode resistir através da vontade. Então, a busca pelo material, o espírito tem sim a condição de buscar frear e ver a real necessidade do que ele precisa para evoluir. Então, até agora, nós vimos uma face desses privilégios, dessa riqueza, dessa busca incessante do material que o espírito, que o homem, que a sociedade busca. Nós vimos um lado. Mas como eu particularmente sempre falo,
Toda vez que a gente vê um problema, a gente precisa enxergar esse problema e ser flexível para enxergar de vários ângulos. Porque um problema visto por uma pessoa de um ângulo, ela pode estar deixando de ver uma solução que está por outro ângulo nesse mesmo problema. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 289, tem os tópicos que falam sobre a riqueza. E aí ele nos traz um outro ângulo da riqueza, uma outra face dessa busca pelos bens materiais. Se a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus o pensamento. Então aqui ele já deixa claro o que a gente vem falando, que realmente a riqueza é algo que pode levar, pode fazer com que o espírito afaste os seus pensamentos em relação à parte espiritual. Mas, do fato de que a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então aqui a gente já começa a ver a riqueza por um outro lado, um lado que pode também salvar o espírito, não só levá-lo para uma situação de degradação espiritual. Como ele deu o exemplo aqui, uma cobra que pode nos matar por causa do seu veneno, o mesmo veneno daquela cobra pode ser um antídoto, né, se ministrado com doses corretas. Então, pode salvar a vida. E a riqueza, os bens materiais, a busca pelos bens materiais é também uma ferramenta para que o espírito detém, dado por Deus, para que ele possa evoluir. Até porque Deus, nosso Pai, como justo e bom, em nenhum momento ele colocaria em nossas vidas situações, crises, qualquer coisa que apareça na nossa vida, viria para apenas nos degradar espiritualmente. Se existe algum sofrimento na Terra que o espírito precisa passar, todos eles Deus também deu as ferramentas do conhecimento para que o espírito possa vencer essas provações, vencer essas dificuldades. E é exatamente isso que o livro vem trazendo aqui agora. Mas antes, trazendo uma reflexão. Se a riqueza é a causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa. Então começamos a ver aqui que o problema não é a riqueza, o problema não é a busca pela riqueza, o problema é o que o homem faz com ela. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra, como acabei de explicar. Compete ao homem fazê-la produzir bem. E como que o homem vai produzir bem com a riqueza? O livro vem nos trazendo essa orientação. Se a riqueza não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Então vejam que da mesma maneira, então como eu falei anteriormente, o espírito para evoluir, ele precisa tanto da sua inteligência quanto dos seus sentimentos, tanto da razão quanto dos sentimentos, que é a parte moral. A riqueza, ela pode fazer o homem evoluir intelectualmente. É o que nós vimos no decorrer dos últimos anos. O homem evoluindo intelectualmente e conseguindo bens materiais cada vez maiores. Então, ele evoluiu intelectualmente. Mas, realmente, na parte moral, a riqueza constitui-se de uma provação para que o homem possa se abdicar dela para evoluir moralmente.
Um exemplo bem claro dessa questão que o livro vem trazendo para a gente, que eu posso dar para vocês visualizarem melhor, de como o homem pode evoluir intelectualmente, é a questão, por exemplo, do jogador de futebol. Aqueles garotos, principalmente 14, 15 anos, que vivem em classes mais baixas, né, que vêm da pobreza, muitas das vezes eles saem com 14, 15 anos do seu lar, sem ter o estudo completo, às vezes sem ter com que se alimentar, que a família às vezes não tem condições. Ele é observado por um empresário em um campinho de terra batida, e esse mesmo garoto de 14, 15 anos, que nem completou o estudo, se vê de repente num clube grande, por causa do seu talento, às vezes vai para a Europa, ganha por mês 1 milhão ou até mais, se depara com uma riqueza muito grande, mas também se depara com uma oportunidade por conta da riqueza, por causa dos bens materiais que ele adquiriu, em buscar uma outra língua, em aprender uma outra língua, em aprender a lidar com contratos, com a sua carreira, e isso vai com negócios, né? E isso vai fazendo com que ele faça uma evolução intelectual. Basta ele agora utilizar também a riqueza, não se apegando tanto aos bens materiais, para poder também, em algum momento, evoluir na parte moral. No Evangelho segundo o Espiritismo também, vem nos trazendo uma passagem bíblica que mostra exatamente isso que a gente vem falando, quando um moço que detinha muitos bens materiais, muitas riquezas, ele conversa com Jesus e pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para obter a vida eterna. E Jesus responde a ele que para ele ter a vida eterna, ele deveria seguir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, não dar falso testemunho, todos os 10 mandamentos. Então, o moço fala com Jesus que desde a mocidade dele, ele já vinha obedecendo esses mandamentos. Então, então ele pergunta a Jesus o que lhe faltava então. Então Jesus responde: vende tudo que tens, doe aos pobres e segue-me. Nesse momento, o jovem moço, sabendo das suas riquezas, de quanto ele tinha de riqueza, ele abaixa a cabeça e sai. Então Jesus fala a frase bem conhecida que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar nos céus. Nesse momento, Jesus não fala que os ricos materialmente não entrarão nos reinos dos céus. Mas Jesus fala em relação ao sentimento que tem dentro dos homens. O sentimento que deixa o homem apegado muito mais aos bens materiais e se esquece dos bens morais. Como no Evangelho segundo o Espiritismo vem falando, a riqueza realmente faz com que o homem se apegue mais ao material. Então isso gera um sentimento no homem. E como eu falei, o espírito precisa evoluir nos sentimentos, então se os sentimentos do homem estiver muito mais voltado para o apego material, se ele não conseguir se abdicar dos bens materiais, esses sentimentos que ele vai gerar dentro dele vai realmente fazer com que ele permaneça cada vez mais na matéria, impedindo ele de evoluir moralmente. Por isso, a busca constante que o espírito, que a sociedade precisa ter do bem e do mal. É através do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a busca do autoconhecimento, que a sociedade vai poder conseguir dar mais esse passo na evolução espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 629, o livro nos traz o conhecimento, nos traz as informações necessárias do que o espírito precisa ter e conhecer do que é a moral, do que são os sentimentos. Na questão 629 vem a pergunta: que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus.
Na questão 632, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Essa é uma pergunta muito interessante para refletirmos, porque realmente isso pode acontecer, isso a gente vê realmente acontecendo, porque muitas vezes as pessoas, a gente acha que está fazendo o bem, mas na verdade a gente está fazendo o mal. Então, quando o homem busca o conhecimento, busca as leis de Deus, ele adquire o conhecimento para saber como reagir nisso aqui. E aí, na resposta, vem trazendo isso. Jesus disse: eis que vos disse tudo. No momento que a gente vai fazer algo para alguém e a gente tem dúvida se aquilo é certo ou não, bem, é só buscarmos nessa consciência, nesse conhecimento do bem e do mal. Se o que eu estou a ponto de fazer, precisar fazer, se alguém fizesse comigo, eu não ia gostar, então está errado. É a lei de Deus que fala de amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E na 633, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitas. Quando excedeis essa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Essa aqui acaba nos trazendo umas reflexões de tudo que a gente falou até agora. Se o homem se encontra em uma crise de valores, valorizando cada vez mais a moral, a parte material, e através da inteligência não consegue buscar o conhecimento do bem e do mal, é porque ele está em excesso, buscando cada vez mais o excesso material. E isso vai lhe trazer sofrimento. É o que a gente vê na sociedade hoje. Quanto mais valor ela dá, quanto mais a busca incessante pelos bens materiais, ela tenta criar com os bens materiais, tapar um vazio que existe no espírito dela, mas quando o ser espiritual, os espíritos não conseguem fazer uma autoanálise, um autoconhecimento para saber a real necessidade do momento, eles acabam buscando na matéria, nos gozos materiais, aliviar e saciar esse vazio. Por isso que devemos, no momento, usar como exemplo do mentor Paulo de Tarso, que no momento que ele deixou de ser Saulo para ser Paulo, antes de ele sair trabalhando em prol do Evangelho de Jesus, ele foi ao deserto para buscar um conhecimento do Evangelho, para buscar um autoconhecimento, buscar realmente forças para ele entender e verificar quais são suas forças, quais são os seus defeitos, o que eram suas fraquezas que ele deveria mudar. E depois que ele buscou esse autoconhecimento, ele viu o que ele deveria fazer, ele se abdicou de todos os bens materiais, se abdicou dos títulos de doutor que ele tinha e usou toda a sua inteligência em prol da evolução espiritual de si próprio quanto a dos seus irmãos. Não é à toa que espalhou o evangelho por todos os cantos que ele passou e pela sua inteligência, o dom de falar, estimulou as pessoas também a fazer o mesmo. E ele estimula cada vez mais a gente a fazer isso também. Então, a real necessidade hoje do ser humano é buscar o autoconhecimento, para saber realmente nesse momento o que ele está necessitando e buscar agora a evolução moral. Até porque, na questão 120 do Livro dos Espíritos, pergunta se o homem passa pela fieira do mal. E o livro nos responde que o homem, o espírito, não passa pela fieira do mal, ele passa pela fieira da ignorância, ou seja, do ignorar, do não saber. Então,
Muitas das vezes, o homem chega a cometer os atos errados porque ele não conhece o sentimento que está por trás daquilo que ele está fazendo com o próximo. E o que faz o homem ignorar esse bem? Ou seja, ignorar, não querer saber realmente o que deveria fazer para evoluir, para a sua evolução espiritual. Muitas das vezes é o que o homem está seguindo, o que está regindo a vida da sociedade. Hoje a sociedade ela é regida principalmente por dois pilares. Um, a ciência, e outro, a religião. E tanto a religião quanto a ciência, elas possuem conhecimentos e as necessidades que o espírito precisa para evoluir. A ciência com a razão e a religião com os sentimentos, com a parte espiritual. E a ciência com a inteligência, com a parte da razão. Só que no momento, o homem se encontra com a ciência e a religião, com seus líderes, também seres humanos, espíritos em evolução, que acabam deixando que os sentimentos, principalmente de vaidade, de ego, tomem conta de si e acaba ciência e religião entrando em conflito. Um conflito que nenhuma das duas irão vencer. Porque, como eu falei, as duas possuem conhecimentos e necessidades que o homem precisa para evoluir. No livro Depois da Morte, ainda naquele capítulo da crise moral, nos fala em relação a esses dois pilares que o homem acaba não tendo uma base forte das duas para poder seguir um caminho de evolução natural. O espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de duas potências. De um lado, as religiões, com seu corteio de erros e superstições, seu espírito de dominação e intolerância, mas também com as consolações, de que são a origem, e os fracos lampejos que guardam das verdades primordiais. Do outro, a ciência, materialista em seus princípios como em seus fins, com frias negações e exageradas inclinações para o individualismo, mas também com o prestígio de seus trabalhos de descobertas. Esses dois colossos, a religião sem provas e a ciência sem ideal, combatem-se sem se poderem vencer, porque cada uma delas corresponde a uma necessidade imperiosa do homem. Uma fala ao coração, a outra dirige-se ao espírito e à razão. Então, como eu falei, então a questão é que as duas, a ciência, leva o homem a um sentimento mais materialista e leva o homem ao nada, porque não tendo condições a ciência de provar as questões espirituais, ela leva o homem a um conhecimento de levar a vida achando que depois que a gente morrer aqui, tudo acaba, ou seja, leva ao nada. E a religião, por outro lado, que tem o poder e o conhecimento de levar o homem a um conhecimento do lado espiritual, dos seus sentimentos, do autoconhecimento, acaba levando o homem a acreditar num paraíso quase que inalcançável ou a um sofrimento nos infernos eternos, que muitas religiões pregam. Então, isso leva o homem a uma indecisão muito grande de como levar a sua vida. E aí acaba deixando-se levar pelas más paixões, deixando-se levar pelos sentimentos que ainda afloram dentro de si. Mais uma vez, o homem precisa, nesse momento, do autoconhecimento e buscar em algo um norte para que ele possa guiar sua vida espiritual. Ainda no livro Depois da Morte, a hora presente é de crise e de renovação. O mundo está em fermentação. A corrupção se acresce, a noite estende-se, o perigo é grande.
mas por detrás da sombra vemos a luz, por detrás do perigo a salvação. A sociedade não pode perecer. Se traz em si elementos de decomposição, também possui germes de transformação e de ressurgimento. A decomposição anuncia a morte, mas também precede o renascimento. Então, o momento atual é de crise de valores, da sociedade buscar cada vez mais o material do que o moral? Sim. Mas diante de uma degradação da sociedade, há também ali a semente do renascimento. Porque é na crise que a gente realmente vê e consegue sentir verdadeiramente o que realmente nos falta, a real necessidade do momento. E as pessoas, pouco a pouco, como a gente viu lá no início do estudo, quanto mais numerosa a sociedade vai ficando, ela vai buscando mais o bem-estar. Uma hora, quando a sociedade buscar o autoconhecimento, vai perceber que o que está faltando nela, nessa crise toda, que está beirando a uma degradação, falta nela a busca do equilíbrio, né, das necessidades dos sentimentos mais espirituais, da bondade, da caridade, de buscar o amor ao próximo. Então, o que é necessário que a sociedade faça hoje é como um exemplo do livro de Vinha de Luz, vem nos mostrando, é como se fosse uma árvore que tem o seu corpo sadio, mas que possui um galho com alguma doença. É preciso, nesse momento, podar esse galho para que essa doença não penetre no corpo dessa árvore e leve à morte. Da mesma forma, o homem, a sociedade, precisa identificar as suas necessidades para podar o que lhe está afastando de Deus, lhe afastando dos bens morais, da felicidade realmente, da felicidade real, a felicidade verdadeira, espiritual, e podar esses sentimentos, fazer com que esses sentimentos saiam do seu corpo para mudar suas ações e seu comportamento. Isso é a lei do progresso, né? Como nós vimos no início, a sociedade progressivamente foi evoluindo para o seu bem-estar, chegando até o momento. Então, falta ali agora a progressão, buscar a parte moral. Para isso, o homem precisa viver em sociedade. No Livro dos Espíritos, na questão 779, tem a pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause uma satisfação ao homem? Aí ele vem respondendo: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. O homem, o espírito, está na Terra para evoluir. Ele só pode evoluir quando ele tem contato social com as pessoas. O momento que estamos vivendo de pandemia é exatamente aquele momento que eu dei o exemplo do apóstolo Paulo. É o momento que a sociedade precisa se isolar para se reconhecer, para reconhecer as suas reais necessidades. Para quando podermos voltar a viver socialmente, mudarmos nossa conduta, mudarmos nosso jeito de agir com o próximo. E na questão 771, ele mostra exatamente como que deveríamos nos comportar após o autoconhecimento. O que pensar das pessoas que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Ele responde: esses se elevam rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, a lei do trabalho que precisa o homem seguir é exatamente buscar agora essa conduta, esse comportamento de se abdicar
do que realmente nós já obtivemos materialmente e poder equilibrar a nossa evolução. Né? Já que já evoluímos muito intelectualmente, precisamos equilibrar isso buscando agora a evolução espiritual. E para isso, cai o homem na questão também da lei de ação e reação. Porque quando o homem está aqui na Terra, quando o Espírito está encarnado, como o apóstolo Paulo mesmo fala, não existe nenhuma vítima aqui encarnada. Todos nós aqui somos devedores que estamos aqui buscando quitar nossos débitos espirituais. Então, a lei de ação e reação, no convívio social, leva o homem a se deparar com aquelas pessoas que em outras vidas ou em outros momentos a gente fez mal ou a gente recebeu mal. Então, nesse momento, é o momento de quebrar esse ciclo, onde hoje nós temos que olhar de forma diferente, um olhar espiritual para quando a gente vê, por exemplo, duas pessoas em briga, em contenda. Aqui no livro O Pensamento Divino, ele traz a questão do racismo, ele traz a questão do roubo, traz várias questões. Mas uma questão geral, quando duas pessoas, dois espíritos estão em briga, normalmente tem uma vítima e tem um agressor. Nesse momento, é o momento de a gente começar a mudar nossa conduta para olhar esse lado para um lado mais espiritual, vendo que ali não há vítima e agressor. Ali há dois espíritos buscando a sua elevação espiritual. Seja um para dar o perdão, seja outro para receber esse perdão. Essa atitude caridosa dos espíritos faz com que a humildade seja ponto fundamental nesse momento. O egoísmo, o orgulho, seja abolido, para que os dois possam se perdoar e quebrar esse ciclo de contendas, que só leva o homem para a degradação espiritual. E para que o espírito possa conseguir essa evolução, ele precisa de um norte, ele precisa de ensinamentos para que possa levá-lo a essa evolução espiritual. E o Espiritismo, ele traz o ensinamento de Jesus mostrando ao homem como unir a sua inteligência aprimorada aos seus objetivos do seu espírito imortal. No livro Consolador, na questão 59, tem uma pergunta assim: tem o Espiritismo um papel especial junto à sociologia? Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da missão se subvertem no extremismo, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia. O Evangelho de Jesus redivivo que as religiões literalistas tentam inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos, restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração. A doutrina consoladora dos Espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo, pelas filosofias políticas e abusos e da ambição desmedida e da concórdia para os corações. Hoje o Espiritismo nos traz essas informações, essa forma de ver a vida, dando uma luz nos ensinamentos de Jesus, mostrando as nossas reais necessidades espirituais, dando-nos as ferramentas necessárias para que a gente busque conhecer a nós mesmos, para ver o que realmente nós precisamos. Para a gente não... O horário já está chegando, para a gente não se estender muito, eu vou ler aqui uma parte também do livro Depois da Morte, que fala sobre a vida moral. O Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho,
explica-nos seu sentido obscuro ou oculto, mas ainda traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam sua origem sobre-humana. Se convém submetermos o corpo físico, esse invólucro mortal, esse instrumento perecível, às prescrições da lei física que o mantém em função, urge desde já vigiarmos o estado dessa alma, que somos nós. O Espiritismo fornece-nos os elementos para essa higiene da alma. O conhecimento do porquê da existência é de consequência incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. É o que o Espiritismo nos traz. O conhecimento do porquê que nós existimos. O que nós estamos fazendo aqui. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. O homem, com os ensinamentos do Cristo, através da luz do Espiritismo, modifica-se, alarga-se a perspectiva. O que nos cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas sim a melhoria contínua. Então, a felicidade que o espírito precisa buscar aqui na Terra é a felicidade de melhoria contínua. Os ensinamentos que nós aprendemos na doutrina espírita nos mostram exatamente um resumo de tudo isso que a gente viu no estudo de hoje, onde a evolução é inevitável. A sociedade hoje, nós vemos que intelectualmente nós evoluímos muito. O que precisa agora a sociedade perceber é a sua real necessidade do momento. Como eu falei anteriormente, o espírito precisa sim evoluir intelectualmente e moralmente. Na inteligência, a gente pode até perceber, sentar e analisar que a gente pode evoluir cada vez mais realmente. Mas a questão é o equilíbrio. Nós só seremos felizes quando estarmos equilibrados. E o momento de equilibrar é quando a gente realmente percebe que existe muito de uma coisa e pouco de outra. Então, se nós hoje vemos que a sociedade que é composta por nós está em uma degradação espiritual por conta do seu excesso inquietante de busca pelo material, de busca pela parte de bens materiais, é preciso então equilibrar, buscando através da literatura, os escritos evangélicos, o conhecimento do bem e do mal, para que a gente possa melhorar os nossos sentimentos, melhorar a nossa questão de evolução espiritual. Bem, eu não vou me estender muito mais, já deu tempo. Mais uma vez agradecer a todos que ficaram até agora aí no estudo, que possamos ter um início de semana aí abençoado, que esse conhecimento que a gente acabou de adquirir possa nos trazer um fortalecimento espiritual, possa nos trazer uma reflexão para que possamos melhorar cada vez mais o nosso interior e buscar cada vez mais o que realmente necessita o nosso espírito. Porque a carne, o material vai ficar por aqui mesmo. A gente pode sim buscar alguns bens materiais, mas é importante vermos o que é necessário para agora, para o nosso momento, o momento que a sociedade está passando, principalmente nessa pandemia aí, onde muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão ficando doentes, muitas pessoas estão precisando da ajuda do próximo. Então, se há um desequilíbrio, é a busca que nós temos que fazer agora. Muito obrigado. Vamos para o nosso hino e a oração de encerramento. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus
nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmãos, a sorrir. Oremos. O meu fardo é leve e suave é o meu jugo, disse Jesus. Com Jesus, irmãos, todas as provas e dores transformam-se em bênçãos. Sob o seu compassivo olhar e nas suas mãos misericordiosas, o homem que lhe doa supera-se e penetra-se de paz. Período de provas rudes, testemunhos, e também momento de grandes realizações. As advertências evangélicas assinalam a necessidade do bem, a luta pela superação do egoísmo, a imperiosa necessidade de renovação interior, mas o homem ainda tem marchado desatento aos deveres enobrecedores. Confiemos em Deus. Temos um compromisso com a vida ideal. Estamos convocados a renovar a paisagem do mundo. Tenhamos paciência diante do tempo. O amanhã melhor chegará após esta noite tempestuosa. Jesus, até hoje e por todo sempre, representa a vitória final da vida sobre a morte e do bem sobre o mal. Que assim seja.